Pessoal, o Bolsonaro já foi derrotado. Já foi derrotado, nem Brasília mais considera a possibilidade de Bolsonaro vencer. Resta saber se a derrota de Bolsonaro vai acontecer no primeiro ou no segundo turno. É uma questão de tempo. Então nós podemos discutir coisas de fato importantes que estão preocupando e muito Lula e o PT. O orçamento secreto. Pessoal, Lula e o PT contam muito com a ajuda do STF para que o orçamento secreto seja abolido. Porque se não for, Lula vai ter grandes problemas com o Arthur Lira e nós temos novidades sobre essa história. Mas na sua opinião, o orçamento secreto ele tem que ser abolido? Você concorda que Bolsonaro já está derrotado? E se você acha que o orçamento secreto tem que acabar, deixa o like e, claro, se inscreva no canal. E por que o Lula está tão preocupado, pessoal? É muito simples. Porque ao longo desses últimos anos, o poder que o poder executivo possuía foi cada vez mais sendo deteriorado e sendo usurpado pelo poder legislativo. Tanto que o Lula falou isso na entrevista do Jornal Nacional. E ele tem razão. Porque com o orçamento secreto, o legislativo conseguiu dominar uma parcela considerável do orçamento da União. E o poder de negociação do executivo ficou mais baixo. E esse é o grande problema do legislativo, do orçamento secreto, pessoal. Não é questão de corrupção, esqueçam corrupção. O grande problema do orçamento secreto, como você bem sabe, é que agora nós temos um primeiro-ministro, que não é selecionado pela vontade popular, mas pelo voto indireto dos parlamentares. Fora que o orçamento secreto também dificulta a realização de políticas públicas, porque é uma parcela do orçamento que o governo federal não tem controle e acaba sendo direcionada para as localidades a depender da boa vontade do relator do orçamento, dificultando inclusive o trabalho das prefeituras. Então o Lula precisa liquidar com isso e também precisa acabar com o orçamento secreto, porque no início do ano que vem nós temos um enorme pepino, que é justamente a redução do Auxílio Brasil para R$400 novamente. Se o Lula não acabar, ou melhor, se o Lula não prorrogar o Auxílio Brasil de R$400, o governo dele já entra em 2023 com um grande baque da popularidade. E ele precisa negociar já, agora, em 2022, com o Arthur Lira, que ainda será presidente da Câmara dos Deputados. Então há todo esse problema envolvendo o orçamento secreto que precisa acabar. E o PT está fazendo algumas contas. Porque se o PT tentar negociar com o Legislativo para acabar com o orçamento secreto, não vai dar. O único jeito mesmo é passar pelo STF. E existem algumas continhas já sendo feitas. Rosa Weber, Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin são os ministros favoráveis ao encerramento do orçamento secreto. São 4 votos já garantidos contra o orçamento secreto. O PT faz uma aposta que também vai ter o voto do Ricardo Lewandowski, mas ainda não está muito clara a posição do Lewandowski. Aí nós temos o Cássio Nunes e o André Mendonça, ministros bolsonaristas que o PT não tem ainda muita articulação, na verdade não tem nenhuma articulação, não tem nenhum contato, então o voto deles com relação ao orçamento secreto ainda é uma incógnita. Sobra dessa forma outros 4 ministros, Dias Toffoli, Luiz Fux, o Gilmar Mendes e também o Alexandre de Moraes. Esses 4 ministros eles são considerados como sendo o centrão do STF, porque são ministros que se baseiam mais as decisões na política. Então eles levam mais em consideração as tensões políticas e os ventos que acabam vindo também do Congresso. A conta do PT é muito simples. Se o Ricardo Lewandowski bandear para o lado do PT, serão 5 votos. Aí restaria apenas mais um voto, talvez o do Gilmar Mendes, que já deu uma sapatada no orçamento secreto nessa semana, e aí o orçamento secreto estaria liquidado. Como eu falei, só o judiciário tem poderes para derrotar o orçamento secreto, porque o legislativo não vai querer perder as suas prerrogativas. O problema, pessoal, é que o Congresso já está reagindo. O Congresso já fala que essa é uma questão, o orçamento secreto, do legislativo. E o judiciário não deveria se intrometer. E caso o judiciário se intrometa e liquide o orçamento secreto em 2022, em 2023 o Congresso vai se reunir para criar novamente o mecanismo. Então existe esse embate entre executivo, entre o legislativo e o judiciário. Nós estamos de frente a uma disputa entre os 3 poderes. E o problema é que o legislativo ele está um pouco mais forte, graças ao orçamento secreto, aos outros 2 poderes. Lula precisa acabar com o orçamento secreto? Você quer que o orçamento secreto termine? E também se inscreva no canal. E o PT está com muito receio de ter um embate contra o Arthur Lira, porque o PT ainda não tem um nome forte para derrubar o Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados.
E o Alexandre Padilha recentemente já falou que o ano de 2023 vai ser um ano complicado para o PT. E para o nosso país de um modo geral, por conta de todas as questões econômicas do exterior e também questões internas. O primeiro ano vai ser um ano muito tenso para Lula. Tanto que o Padilha já falou, olha, o que nós podemos garantir no primeiro ano e vamos trabalhar para isso acontecer é um aumento real do salário mínimo, ou seja, acima da inflação. Outras questões, como redução da alíquota do imposto de renda e outras cocetas mais, dificilmente vão acontecer no primeiro ano. Então perceba que há uma dificuldade que pode afetar a popularidade do governo Lula logo de cara. E o Arthur Lira poderoso, claro que dificulta toda essa situação e dificulta essas negociações do PT junto ao Congresso. Se o STF não derrubar o orçamento secreto, resta ao PT uma espécie de plano B. E qual seria esse plano B? Derrotar o Arthur Lira. O problema é que hoje as contas que o PT está fazendo, gira em torno de 200 parlamentares no máximo, contando os do MDB. Faltariam aí 50 parlamentares para poder derrotar o Arthur Lira em 2023, colocando um novo presidente da Câmara. Só que como o Arthur Lira tem um orçamento secreto, isso aumenta o poder dele de barganha, inclusive com potenciais traições dentro da base de apoio do Lula. O Paulinho da Força, pessoal, como vocês bem sabem, trabalha dentro da campanha do Lula, é um aliado do Lula, mas já disse que em 2023 vai votar em favor do Arthur Lira para a recondução do deputado federal para ser novamente presidente da Câmara dos Deputados. O único nome que começa a surgir aqui e acolá nos bastidores é o nome de Rosiana Sarney, a filha do Sarney, que possivelmente vai ser a deputada federal mais votada no Maranhão. A filha do Sarney, junto com o apoio do MDB, poderia mudar essa correlação de forças dentro do Congresso Nacional para que ela possa ser a futura presidente da Câmara dos Deputados. Isso ajudaria, claro, o governo Lula, porque o MDB tem proximidade com Lula e possivelmente vai ser um partido aliado do PT. Mas tem que ver se isso vai de fato acontecer, porque nós temos que lembrar que o Arthur Lira derrotou o integrante do MDB em 2021. Ele derrotou o Baleia Rossi. Claro que o Baleia Rossi nem se compara em poder com a Rosiana Sarney, e foi uma péssima articulação do Baleia e também do Rodrigo Maia. Só que tem essa dificuldade, temos que ver como isso vai acontecer. É um nome que assusta, claro, o Arthur Lira, beneficia muito o MDB, já fiz todos os comentários, link aqui no card para que você entenda toda essa jogada. Agora, há uma outra questão também envolvendo o STF que é importante nós prestarmos atenção. No ano que vem, 2 ministros vão se aposentar, o Ricardo Lewandowski e a ministra Rosa Weber. Então, 2 cadeiras dentro do STF ficarão vagas. Isso aí corresponde a 20% do STF. E sempre quando você tem uma mudança brusca dessa forma, você tem uma mudança também ali dentro das estruturas de poder do STF. Então, essa aposentadoria do Ricardo Lewandowski poderia ser utilizada pelo PT e também da Rosa Weber, claro, poderia ser utilizada por Lula e pelo PT para tentar negociar alguma coisa já agora em 2022 no STF para poder derrubar o orçamento secreto. A grande questão é, o orçamento secreto precisa ser derrubado em 2022 para que Lula possa ter uma tranquilidade maior. E aí, pessoal, é o que mais está pegando dentro da campanha do PT e em Brasília também. Brasília, a maior discussão não é se Bolsonaro vai ganhar, vai perder, mas sim o orçamento secreto. E existe uma possibilidade também de negociação do PT, mas isso aí já está meio na especulação, alguns já até descartam, mas foi um nome ventilado, do Ricardo Lewandowski ser ministro da Justiça do governo Lula. Essa situação desagrada um pouco o ministro, ele já falou que não tem chance nenhuma para não repetir aquilo que Sérgio Moro repetiu em 2018, quando ele assumiu o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Tanto é que um dos argumentos que foi levantado pelo STF para considerar o Moro suspenso e parcial foi justamente ele ter se beneficiado da prisão do Lula para assumir depois o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Então pode ser que o STF não queira e também não vá repetir o que aconteceu com o Sérgio Moro. O Ricardo Lewandowski não vai querer repetir isso. Mas ainda fica a possibilidade do nome do Ricardo Lewandowski ser novamente cogitado para ser ministro da Justiça. E outra também, o Ricardo Lewandowski participou de várias ações que envolviam diretamente Lula. Então isso pode causar alguma estranheza, ele quer evitar qualquer tipo de burburinho, qualquer tipo de convescote futuro.
mas ainda tem que ver essa possibilidade. Vários nomes de ministros estão sendo cogitados aqui e acolá para serem os futuros ministros do governo Lula. Nós vamos acompanhando todas essas especulações, mas a questão central é: o orçamento secreto precisa cair. Não é nem por conta de Lula, Bolsonaro, quem quer que seja o futuro presidente, mas é algo que corrompe a nossa própria Constituição, porque coloca um poder acima do outro. Nós não vivemos em um parlamentarismo, nós vivemos num regime presidencialista. Isso é fundamental entender.